Versículo do dia. Perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Jeremias 31:34. Quando conhecemos o Senhor, recebemos o perdão de nossos pecados. Nós o conhecemos como Deus da graça, que esquece os nossos pecados. Que grande regozijo esta descoberta traz aos nossos corações, quão divinamente esta promessa foi proferida. O Senhor promete nunca mais lembrar-se de nossos pecados. Deus pode esquecer-se. Ele diz que o fará, e está falando sério. Deus haverá de considerar-nos como se nunca tivéssemos pecado. A grande expiação removeu tão eficazmente todo o pecado, que na mente de Deus o pecado não existe mais. O crente agora está em Cristo Jesus, tão aceito quanto Adão em seu estado de inocência. Sim, e mais do que isso, pois o crente está vestido com a justiça divina, e a justiça de Adão era apenas humana. O grande Senhor nunca mais se lembrará de nossos pecados, a fim de puni-los ou de amar-nos um pouco menos por causa deles. Assim como uma dívida, após ser paga, deixa de ser uma dívida. Assim também o Senhor realiza uma eliminação completa da iniquidade de seu povo, quando estamos lamentando por causa de nossas falhas e pecados, e este é nosso dever enquanto vivemos neste mundo. Ao mesmo tempo devemos nos regozijar no fato de que tais pecados e falhas jamais serão citadas contra nós. Isso nos faz odiar o pecado. O perdão gratuito da parte de Deus nos torna ansiosos para nunca mais entristecê-lo por meio de nossa desobediência. Perdoar os outros não é uma opção para os cristãos, é um mandamento. Em Mateus 6,12, Jesus ensina-nos a orar: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Ele tornou claro que a oferta de perdão de Deus é inseparável da nossa vontade de perdoar os outros. Mateus 18, 21, 35. Em primeiro lugar, perdoar os outros, quando eles nos fazem mal, faz parte da nossa gratidão a Deus por ter perdoado os nossos pecados através da morte de Jesus na cruz. O perdão de Deus baseia-se exclusivamente no seu amor e na sua graça incondicional. Nós não o merecemos. A palavra grega para pecado, em Mateus 6,12, significa literalmente dívida. Porque quebramos a lei de Deus, temos dívidas com Ele que jamais poderemos ressarcir. Se pedirmos a Deus que perdoe nossas dívidas enormes, enquanto recusamos perdoar as pequenas dívidas que as pessoas têm conosco, estaremos agindo, na melhor das hipóteses, de maneira inconsistente, na pior das hipóteses, de maneira hipócrita. Colossenses 3:12-15. Em segundo lugar, perdoar as pessoas é uma demonstração poderosa de que as amamos. Como Deus é o Pai que nos ama, Ele quer perdoar os nossos pecados para restaurar as nossas relações com Ele. Assim como Deus quer que amemos o nosso próximo, da mesma maneira devemos perdoá-lo. Quem é o nosso próximo? Como esta passagem nos desafia nas nossas relações com as pessoas que nos magoaram, finalmente, perdoar os outros pelo que nos fizeram é um teste infalível da nossa fé. A nossa fé faz uma diferença verdadeira na nossa vida. Perdoar os outros não é fácil. Não é natural, a nossa resposta natural é querer vingança. Porém, Jesus perdoou os seus inimigos que o crucificaram antes de morrer. Ele orou: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Lucas 23:34. Pode-se objetar, dizendo-se que Jesus era o Filho de Deus e nós não somos, que está além da nossa natureza humana pecadora amar os nossos inimigos como Jesus mandou. Entretanto, se o cristianismo consiste em ter uma relação pessoal com Deus, e se Deus é real e poderoso, então, certamente, Ele capacitará as pessoas que nele confiam para que sintam o poder do seu amor e do seu perdão nas suas próprias vidas. Sem perdão, não há paz genuína. Como todos nós fazemos mal e nos magoamos uns aos outros, precisamos pedir perdão tanto quanto perdoar. Dizer que sentimos muito e pedir o perdão das pessoas a quem causamos mal, às vezes, é mais difícil do que perdoar os que nos causaram mal. Porém, se, com a ajuda de Deus, decidimos fazer do perdão a nossa forma de vida, isto nos levará à paz conosco, com os outros e com Deus. Esta paz é uma bênção grande e maravilhosa, da qual Deus quer que todos usufruamos. Afinal, qual o impacto do perdão na minha vida? O impacto do perdão deve sempre ser exaltado em nossas vidas. Com ele, conseguimos desenvolver a tolerância e ganhar paz de espírito, dois benefícios que mudam completamente nossa qualidade de vida e aumentam nossa proximidade com Deus. Sem perdoar, facilmente caímos no rancor e em emoções negativas.
Esse estado mental pode provocar atos vingativos e demais problemas que nos afastam da mensagem de Cristo. Vale ressaltar que perdoar não significa esquecer ou simplesmente fingir que está tudo certo. O ato do perdão está relacionado com o entendimento da circunstância passada e com a aceitação dos atos que aconteceram. O que a Bíblia diz sobre o perdão? O perdão é elucidado em vários momentos durante a Bíblia. Em Efésios 4:32 vemos o seguinte versículo: Antes sedes-os para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Nele é demonstrada com clareza a importância de sermos bons e claros com nossos entes queridos e com as pessoas mais próximas. A bondade e o perdão fazem parte da cordialidade que garantem a boa convivência e os bons atos na nossa sociedade. Se Deus perdoou nossas falhas, quem somos nós para impedir o erro? Também não podemos deixar de mencionar que, no Novo Testamento, Jesus aborda com vigor e repetidas vezes a importância do perdão, chegando a dizer que não existe um número máximo ou mínimo da quantidade de vezes que devemos perdoar, como é visto em Mateus 18, 21, 22, como o perdão liberta. O perdão liberta porque funciona como uma espécie de ponto final em uma situação de desavença profunda. Com ele, conseguimos o término de um período doloroso e, agindo dessa forma, garantimos que tudo se acerte com o tempo e da maneira mais benéfica para ambas as partes. Ainda utilizando a Bíblia como fonte de conhecimento, vemos que em Levítico 18:19 somos orientados a não guardar o rancor de maneira clara, tentando sempre cultivar o amor e a positividade entre as pessoas ao nosso redor. Em Romanos 12:17, 21 vemos também expressa mensagem para vencermos o mal fazendo o bem, uma vez que o próprio Deus menciona que a vingança é somente sua, como papel de entidade máxima de justiça, como conseguir a sabedoria para perdoar, portanto, com todos os ensinamentos. Fica claro que o perdão é um ato de amor ao próximo, e principalmente, de paz de espírito, uma vez que gera a finitude daquilo que nos causa mal e pode perdurar por longos anos até que o pior aconteça. Sabendo disso, não podemos deixar de informar que o impacto do perdão é profundo e funciona como uma espécie de fechamento de feridas emocionais em nossas vidas. Por isso, recomenda-se sua prática diária e constante, mesmo nas piores circunstâncias possíveis. Para atingir essa sabedoria, recomendamos a leitura da Bíblia. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim você será notificado quando sair um vídeo novo aqui no canal.